Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? A gente está ao vivo, né? Eu tô gravando aqui do meu perfil mesmo, porque o tema de hoje não é muito voltado a questões pedagógicas, não. Embora professora que sou, a gente sempre puxa as coisas para um lado meio, né, de educação, de ensino e tudo mais. Mas tem algumas frases, algumas situações na rede social que acaba saltando os olhos da gente. Não tem como a gente não comentar, não tem como a gente analisar. E eu sou uma pessoa muito analista, muito observadora, eu presto muita atenção, eu fico o tempo todo prestando muito atenção em tudo. Então, às vezes, algo salta aos olhos da gente, né? E as pessoas têm muito falado das questões ideológicas, né? E de como as ideologias devem estar e como as coisas devem ser feitas fora de uma ideologia, né? Eu acho estranho, porque eu não consigo enxergar nada em sociedade que seja feita, né, separada de uma ideia, né, separada de uma convicção filosófica, ou que seja uma convicção social, ou mesmo que seja uma convicção política. É praticamente impossível uma vida, seja o caminho que você der, a direção que você der, descolada das ideias, das suas convicções, das suas ideologias. Mesmo quando você entra em por exemplo, em uma religião. Dentro dessa religião existem convicções, que são convicções com base nas crenças pessoais, né, de indivíduos ou nas crenças de grupos, de grupos que se reúnem ali em torno daquela fé. Então, pensar em uma vida sem ideias, sem convicções filosóficas é uma besteira muito grande, né? Tudo que tu vai fazer na vida, pode prestar atenção, tudo que a gente faz com afinco, com dedicação, com vontade, com paixão, com amor, tudo que a gente escolhe fazer porque tem algo por trás, tem uma ideia, tem uma espécie de imã que nos atrai até essa ação. Por exemplo, quando você começa a fazer yoga, né, você começa a ter uma percepção maior do seu corpo, você começa a entender assim o que cada posição significa, como a gente está ali no final de uma yoga, em que a gente está na Shavasana, e a gente pensa na ideia, né, da posição do morto, e que quando você levanta do tapete de yoga, você está renascendo, né? Então, tudo que gera certo encantamento, interesse, que te impele a ir até lá, você vai porque você tem uma convicção de que aquilo é importante para você, de que há algo naquilo que você está fazendo que vale alguma coisa, que vale o seu empenho, que vale a sua dedicação, que vale o seu interesse, que vale o seu amor. A gente não se dá nada sem paixão, sem convicção. E quando a gente se dá a alguma coisa sem paixão, isso é algo que acaba rapidamente. Quer ver só uma questão? Quando você, por exemplo, inventa de começar a ir para a academia, mas você não agrega a sua ação, né? Essa ideia da necessidade de se cuidar do corpo, né? Essa necessidade de realmente, eu falo sempre que o corpo da gente, ele não tem peça de reposição. Deveria ter, porque eu tô com o ombro esbagaçado, com as mãos só o farelo e com a cervical acabada, mas eu aprendi da maneira mais difícil que a gente não tem peça de reposição. Não é como um celular, que a bateria acaba, você vai lá, a bateria está viciada, você troca por outra bateria. A gente não tem peça de reposição. Então, quando você vai para a academia, que você vai simplesmente por uma moda, porque você viu alguém indo, ou porque você acredita que você vai conseguir resultados em 1 ou 2 dias, ou simplesmente por uma questão assim, não, é só uma questão de manter o corpo assim, dessa forma para conseguir alguém, geralmente você não fica lá. Para você ficar no espaço, você precisa abraçar a ideia de que
estar no espaço é importante. Você precisa ter convicção de que cuidar do seu corpo hoje, né, é algo que vai atrelar valor à sua vida durante muito tempo. E algumas pessoas abraçam mais essa convicção de que a academia é uma coisa importante, é uma coisa especial na minha vida. E aí a pessoa fala muito disso e parece que a pessoa só fala disso. Cada story é sobre o que tá comendo, né? A questão de ter ido para o nutricionista e tudo gira em torno daquela ideia, daquela convicção de que eu encontrei, de certo modo, um lugar no mundo onde eu me sinto bem, onde eu me sinto feliz, onde eu consigo resultados para a minha vida, né? Que são positivos e que me deixam assim no estado de felicidade. Então, tudo gira muito em torno dessa ideia. Quando a gente abraça, por outro ponto, uma questão de uma convicção política, a gente vive muito para isso. Vive muito no combate, né, da politicagem ou de certo partidarismo ou de certa ideia extremista, seja ela de direita ou de esquerda, mas a gente vive em função dessa ideia. E é o que eu acho muito complexo, muito difícil, eu acho algo que deveria ser abandonado nessa questão das ideias que a gente tem, é quando você se prende a isso 100%, que parece que não existe mais nada no mundo além daquilo ali. Sabe quando você vê uma espécie de um redemoinho e você tá ali e você se sente abraçada por aquela ideia, por aquela ideologia, e ela vai te sugando, a ponto de você estar de tal modo envolvido que parece que não existe mais nada no mundo além daquilo ali? Então é nesse ponto aí que você tem que recuar. É nesse ponto aí que você tem que voltar. Quando você passa, por exemplo, 100% do seu dia pensando apenas uma questão. Óbvio que existe a questão que a gente chama de missão, de vocação, de paixão, de desejo e de certo modo tudo acaba sendo abraçado por essa ideologia. Mas a gente não pode deixar que as nossas ideologias, que as nossas convicções, sejam elas sociais, filosóficas ou políticas, elas acabem tomando conta da nossa vida como um todo, de modo que parece que não existe mais nada além daquilo. Então tu entra na rede social e tu se vê engolido por aquela ideologia que você abraçou e você vai vendo mais dela, e você acaba não enxergando o outro lado, você acaba não enxergando os outros grupos, você acaba não enxergando as outras ideias, você acaba não olhando o ponto de vista de outros indivíduos. Parece que no mundo só existe você e a sua ideia e para além disso, nada é importante, para além disso, nada mais serve. Eu lembro que alguns anos atrás, lá por volta de 2016, 2017, eu acabei entrando num grupo, né? Não era um grupo de ideológico e tudo mais, era um grupo mais de manter relacionamento, de conhecer pessoas e tudo mais. Eu lembro que eu entro nesse grupo e eu comecei a conversar com uma pessoa que se tornou muito próxima a mim, muito minha amiga, e ele tinha uma certa resistência à questão do movimento feminista. Ele não conseguia entender a questão do movimento feminista. E eu ali muito atrelada a essa ideia, né, da questão da luta pelo direito da mulher na sociedade, por direitos iguais, né, que o feminismo não é o contrário do machismo, é basicamente a busca por termos os mesmos direitos, os direitos que os homens já têm. Né? E ele, sempre que ele colocava algo em relação ao feminismo, eu chamava no inbox e eu falava, então, né, vamos ter um papo aqui para ver se você entende que isso foi ofensivo para mim. E ele me dizia, não, mas eu não estou falando das feministas, eu não estou falando das feministas que lutam, eu estou falando das feminazes, eu estou falando das radicais, né? Ele tentava, por conta dele ter tanta resistência a essa ideia do feminismo, ele tentava desconstruir, né, as ideias do feminismo a partir do radicalismo que ele encontrava aqui ou ali, né? Então,
pega-se um 0,1% do movimento e se transforma isso como se fosse o todo. Mas conforme a gente ia conversando e eu ia falando para ele, olha, não é bem assim, não é dessa maneira. Ele ia tirando o termo feminista, ia colocando o termo feminazi, até no ponto que ele chegou a cuidar para não colocar, ou quando ia colocar alguma coisa, ele me chamava, então, Gi, o que é que tu pensa disso aqui? E a gente, de repente, parava para conversar, para analisar essa questão. O que é que tem de machista nessa questão? O que realmente é machista? Ou o que foi calor da hora que alguém falou, alguma coisa, alguma situação, alguma circunstância. E a gente acabou se distanciando não por essa questão do feminismo e do machismo. A gente acabou se distanciando por conta dele ter sido engolido por uma onda politiqueira de um extremismo de direita tão forte que de 2016, 2017 para cá, eu não consegui recuperar o meu amigo. Ele continua imerso nessa onda, né, de que apenas a convicção dele é uma convicção que deve ser observada, de que ele, o que ele pensa, o que ele sente, os partidos que ele defende e os políticos que ele defende são pessoas assim, para ele, que são como reis. E eu vi uma pessoa tão inteligente, tão, sabe, forte, né, tão, sabe, uma pessoa tão bacana sendo engolida por um extremismo dentro de uma convicção de que isso é assim e não pode ser de outro jeito. Então, para tudo que a gente vai fazer na vida, tudo, seja você ir até a cozinha fazer uma comida para sua família, é preciso que você tenha paixão naquilo que você está fazendo. É preciso que você tenha alegria naquilo que você está fazendo. É preciso que você tenha vontade de fazer aquilo que você está fazendo. É preciso que você seja impelido, né, por uma força que vem de dentro, né, por um contentamento em estar fazendo aquilo que você está fazendo e em estar agindo da maneira que você está agindo, porque senão a vida não faz sentido. Então não dá para viver uma vida sem convicção, seja ela política, seja ela social, seja ela filosófica, né? Mas é preciso entender que até as nossas convicções, elas vão mudando, né, ao longo da vida. E por que elas vão mudando ao longo da vida? Porque a gente é criado, na nossa infância, no nosso ser familiar, a gente é criado com um sistema de crenças. E esse sistema de crenças, eles vão sendo arraigados e colocados para nós como coisas que são verdades absolutas. E a gente, muitas vezes, na infância, não tem muito onde confrontar essas ideias pré-concebidas. Às vezes até a escola tem uma ideia pré-concebida, por exemplo, acerca do papel da mulher na sociedade, acerca do papel do homem, né? Acerca de tantas outras questões. A própria sociedade e a própria escola muitas vezes imprime, né, os mesmos valores familiares que muitas vezes são arcaicos, que muitas vezes são estereotipados, que muitas vezes são preconceituosos. E a gente vai sendo criado nesse sistema de crenças, onde existe uma verdade e saindo dali, partindo dali, nada mais é verdade. Então, a gente é criado com essa convicção. Só que tão logo a gente cresce, se torna adolescente, começa a fazer parte de outros grupos, começa a entender que existem outras pessoas, que existem outras ideias, que existem outros posicionamentos políticos, que existem outras ideias acerca, né, dos comportamentos sociais, que existem outras filosofias de vida. No contato com essas outras pessoas, a gente vai abraçando outras convicções, outras ideologias. A gente vai entendendo que isso aqui pode realmente ser muito positivo, e pode ser uma verdade, mas que não é a única verdade. A gente começa a entender que as pessoas são diferentes, que o mundo ele é diverso, que as ideias elas são múltiplas e que isso é algo para se celebrar e não algo para se combater veementemente, como se o mundo inteiro tivesse que ser só preto ou só branco, como se a gente não tivesse de jeito nenhum que ser confrontados nas nossas ideias, como se os conflitos fossem coisas
que devessem deixar de existir, porque se todas as pessoas de repente começam a pensar exatamente igual, exatamente da mesma forma, não existe mais conflito, não existe mais complicação, não existe mais dificuldade. Isso é uma das maiores mentiras que contam pra gente. A gente é ensinado a evitar o confronto, a gente é ensinado a evitar o conflito. A gente é ensinado a ser sempre bonzinho ou sempre boazinha. Então, eu conheço muitas pessoas que a gente começa a conversar e a pessoa não consegue divergir, ainda que ela não esteja concordando. O máximo que ela consegue fazer é calar-se. E quando ela não cala, ela acena com a cabeça. Uhum, uhum. Ainda que ela não concorde, ela foi ensinada que é educado não divergir, que é educado não debater, que é educado não entrar em conflito. E ela se fecha dentro das próprias ideias dela e ela não expande o horizonte. Ela está sempre ali naquele mundinho em que não há expansão porque não há confronto, porque não há conflito, porque não há debate, porque não há esse confronto de ideias que ele é tão importante. Muitas vezes você começa a conversar em família com algumas pessoas e você pensa assim, essa pessoa nunca muda, ela nunca deixa de ser do jeito que ela é. Mas muitas vezes as pessoas não mudam, não deixam de ser do jeito que elas são, porque a forma como você fala com elas não é de fato um diálogo. É mais uma espécie de ruído, é mais uma espécie de quem grita mais, quem fala mais alto, quem sobrepõe a voz. Então não há um entendimento de que essa questão que você está tentando colocar é uma questão importante, porque a outra pessoa já tem resistência ao diálogo, a outra pessoa já tem resistência ao confronto. Então o que é que ela faz? Ela concorda com você. Porque no momento que ela entra em concordância com você e ela não diverge, ela tem aquilo que a sociedade ensina a gente, que é ter paz. A sociedade diz assim, é melhor você ter paz do que você ter razão. Tem essa frase aí que é muito comum. E eu fico sempre analisando essa frase. Eu tenho paz quando eu tenho razão. Eu sempre brinco assim, quando eu tenho razão, eu tenho paz. Mas não é uma questão, entende? A questão do confronto, do diálogo, do debate, não é para ter razão. É para entender o ponto de vista da outra pessoa. É para entender de que espaço essa pessoa está falando. E mais, é para entender de que espaço de dor essa pessoa está falando. Para que a partir da compreensão do mundo dessa pessoa, eu possa me dar o luxo de mudar de opinião, se necessário for mudar de opinião. Mas eu sempre falo que tem muita gente que entra numa luta suicida. É um comportamento de querer sempre ter a razão. É um comportamento de querer estar certo e não de querer confrontar a ideia e não de querer entender o outro. E aí o que é que acontece? Você tem a sua convicção, a sua filosofia, o seu sentimento acerca de determinado assunto. E você começa a falar muito, constantemente desse assunto. E a outra pessoa começa a escutar você que só fala desse assunto. E aí o negócio fica chato. Para a pessoa não tem sentido. E a pessoa não se abre para dialogar com você. Porque às vezes você está tão fechada nessa sua ideia, nessa sua convicção, que você não dá espaço para que você escute a ideia do outro. Porque para você não faz o menor sentido. E pode até ser que o que o outro fale não faça muito sentido para você, porque tem pessoas que realmente elas ficam tão bitoladas naquela forma de pensar que você pode falar o que você quiser. Ela não vai mudar. Mas ela não vai mudar simplesmente porque ela não está aberta a mudanças. Mas num diálogo, pelo menos uma pessoa precisa estar aberta à escuta da outra pessoa. Porque se você começa a dialogar, a confrontar, a debater, a entrar em conflito com a outra pessoa, se espera que você seja escutado ou que a outra pessoa seja escutada, para que exista de fato um diálogo. Se não existe duas pessoas fazendo ruído, duas pessoas gritando e ninguém se entendendo. Então, o confronto, o debate, ele é ruim nesse sentido. Quando duas pessoas
não estão abertas a dialogar, a entender. O confronto de ideia, ele vai sempre acontecer. Tem colegas em sala de aula que falam muito da questão de terem uma turma homogênea. Né? O que é uma turma homogênea? Uma turma onde as crianças estejam no mesmo nível, né, de aprendizagem. E a gente sempre confronta essa ideia com uma outra questão. Ainda que você inicie um ano com a turma homogênea, né, que todos estejam no mesmo nível de aprendizagem, as pessoas elas vão evoluindo, as crianças, qualquer pessoa, adulto, a gente vai evoluindo em ritmo diferente. Então, dali a um mês e meio, você teria novamente uma sala heterogênea, porque é impossível que você tenha no espaço todas as pessoas que aprendem no mesmo ritmo, que sabem tudo da mesma forma e que fazem tudo da mesma forma, porque a gente está falando de indivíduos e não de máquinas. Se você coloca um computador do lado de outro computador, que tem a mesma configuração, né, a mesma marca, o mesmo modelo, eles vão processar, né, de maneira igual, porque são duas máquinas. Ainda assim, vai depender do quanto que você coloca, né, de arquivo e que você acaba sobrecarregando a memória desse ou daquele computador. Você agora imagine seres humanos. As pessoas esperam que quando você entra em determinado espaço, todas as pessoas pensem igual. E nem em espaços onde as pessoas são doutrinadas para serem daquela maneira, elas pensam igual. A divergência é muito grande. E quando eu falo de doutrina, eu estou falando basicamente de espaço religioso. Eu estou falando de igrejas, né? E aí talvez as pessoas possam divergir, mas a igreja não doutrina. Eu não sei a de vocês, mas a minha vida inteira teve um culto chamado culto de doutrina. É basicamente isso, culto de doutrina, espaço de ensino, para que todas as pessoas aprendam, né, os dogmas, as crenças, né, os costumes daquela religião, e vivam de acordo com aquele costume, vivam de acordo com aquelas crenças e vivam de acordo com aqueles dogmas. Mas mesmo nesses cultos de ensino, de doutrina, né, de escolas bíblicas, existiam divergências. Eu sei porque eu fui professora de escola bíblica. Existiam divergências, ainda que em alguns grupos uma divergência menor, existiam divergências de uma pessoa para outra da forma como elas interpretavam aquilo. Então, não existe nem um espaço onde você pensa, a única filosofia presente, forma de ver o mundo, ela precisa vir de determinado livro. E ainda assim, existem posicionamentos diferentes acerca do mesmo texto, que está no mesmo livro. Porque a interpretação vai partir também dos estudos que a pessoa fez, da forma como essa pessoa viveu e da forma como ela foi ensinada até chegar àquele espaço. Então, não existe no mundo possibilidade de a gente estar em grupo e estarmos todos concordando 100%. Ainda, por exemplo, que esse grupo seja um grupo de pessoas, por exemplo, feministas. Às vezes a gente se reúne, né? E você tem um pequeno coletivo, um pequeno coletivo de 4, 5 mulheres que são feministas, né? Mas ainda assim você vê que existem divergências acerca do que elas acreditam que é uma luta justa, válida, e do que é uma luta que é uma perda de tempo, por assim dizer. Então, umas vão muito na corrente de pensar, olha, a gente precisa agir politicamente, a gente precisa agir pela razão, né? A gente precisa agir sem fazer tumulto, e ok. O outro grupo já pensa, nada no mundo se conquista se a gente não for radical, se a gente não mostrar que veio, se a gente não tiver força nas ruas, se a gente não manifestar, se a gente não protestar, se a gente não fizer um movimento mesmo, as coisas não acontecem. E ok também, porque são formas diferentes de enxergar, de ver o mundo. A gente fica tentando buscar um ponto, seja lá em que movimento a gente esteja, ou de que forma a gente atua na questão do feminismo ou da religião, a gente fica buscando um ponto em que a gente possa ser coerente
coerente com as convicções que a gente tem, né? E coerente com a nossa forma de agir e a nossa forma de falar. E por mais que todo mundo se pense e se veja coerente, nós somos, em muitos aspectos, né, poderíamos ser considerados hipócritas. Porque, basicamente, existem filosofias que a gente tem que são tão fortes e que a gente acredita piamente, mas que a gente não consegue trazer para o campo prático e colocar no campo prático, porque o mundo sequer está preparado, essa sociedade sequer está preparada hoje para viver dentro dessa ideologia. Então, quando a gente traz, por exemplo, essa ideologia do amor, por exemplo, do amor cristão, a gente traz isso em espaço religioso de uma maneira muito forte. A gente fala muito em amor. Pensa muito nessa questão do amor. Minha cachorrinha agora resolveu fazer bagunça. Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, retornei. Minha cachorrinha estava aqui fazendo a baguncinha dela. Então, assim, quando a gente fala de vida, a gente fala de movimento. E quando a gente fala de movimento, a gente sempre pensa nessa questão de um movimento onde a gente tenha convicção daquilo que a gente quer, né? Daquilo que a gente sente, né? Do que a gente se nutre, né? Para que a gente consiga, de fato, viver a vida de uma forma mais plena possível. Então, quando eu vejo as pessoas falarem assim, não, mas o mundo devia ser, né, desassociado de ideologia, é como se estivesse pedindo que nós fôssemos o quê? Sei lá, pedras, né? Como se estivesse pedindo que a gente fosse máquinas, de que a gente não sentisse paixão por aquilo que a gente faz, que a gente não abraçasse com convicção as ideias que a gente abraça. E aí fica na minha cabeça sempre uma questão. Ao longo da vida, a gente tem contato com quantas ideologias? A gente escuta, né, quantas filosofias, né? A gente se dá a entender quantas crenças religiosas. Né? Porque parece que a vida ela limita muito a gente a uma coisa só. Então, de repente, você nasce dentro de um espaço religioso e as pessoas te ensinam que as outras religiões, elas são nocivas, elas são diabólicas, elas não devem ser estudadas, elas não devem ser conhecidas. E, de repente, você passa a sua vida inteira demonizando a crença do outro e a fé do outro, porque te ensinaram a abraçar uma única ideia e uma única forma de enxergar o divino, é uma única forma de ser espiritual. E aí começa essas separações na sociedade sobre esse é o meu grupo e no meu grupo está a verdade, no seu grupo não. Então a gente desde muito cedo é ensinado a temer a religião do outro, a temer a crença do outro, aquilo que a gente nem consegue entender. Porque a gente não foi lá, a gente não viu, a gente não avaliou, a gente não observou. Porque a gente passou a vida tendo esse aprisionamento em uma ideia. E sendo implantado em nós um medo de observar as outras ideias do mundo. Ora, quando a gente começa a estudar filosofia, a gente vê que existem muitas correntes filosóficas para explicar essa questão ou aquela questão. São formas de ver o mundo, formas de observar a vida, formas de observar a sociedade, formas de observar as pessoas que são diferentes. Eu costumo falar que eu não abraço a ideia em que as pessoas acreditem que o que elas estão falando é verdade irrefutável, 100% verdade. Tem um mestre amado, Paulo Freire, muito amado, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por Paulo Freire. Paulo Freire falava, se tem uma coisa que ele estava certo, era de não estar tão certo das certezas dele, né? Eu só sei que uma coisa eu devo ter, eu devo ser humilde. Eu devo ser humilde.
Agora, assim, está certo, 100% certo da minha certeza, ora, os tempos mudam, as pessoas mudam, as convicções elas mudam, a organização social ela muda, a política ela muda. Por que que o ser humano acredita que ele nasce de um jeito e é que nem Gabriela, que nasceu assim, cresceu assim, vai ser sempre assim, e ele é imutável? Nós não somos imutáveis de maneira nenhuma. Ninguém, nenhuma única pessoa no mundo é imutável. Nós somos fruto, né, somos, por assim dizer, de certo modo, um produto do meio que nos criou. Então, se a gente foi criado numa região apenas com contato com o campo, com a área rural, a gente é de uma forma. Se a gente foi criado apenas em contato com uma classe média alta e tal, dentro de condomínios, a forma de a gente enxergar o mundo é outra. E esses grupos, né, quem nasceu na roça, quem nasceu na cidade, quem nasceu, né, quem vive no luxo, quem vive de uma forma menos abastada, todos esses grupos, a rede social trouxe pra gente, né, essa mistureba de todo mundo, de um monte de crenças diferentes, de um monte de padrões de vida diferente, de um monte de forma de enxergar a sociedade, de enxergar a vida diferente. E isso reflete na rede social, em comentários, em brigas, em confusões, em desavenças, em conflitos e em debates, que a princípio a gente acredita que sejam coisas extremamente ruins, mas que não tem só o lado ruim. Tem o lado bom também. Assim como pessoas acabam sendo arrastadas para ideologias que não são tão positivas, né, e que levam a esse reducionismo do pensamento, em que só existe essa forma de ver o mundo, eu estou certo e você está errado, né, e que o confronto não é um confronto de ideias, mas uma briga, um ruído, uma confusão. Enquanto existe isso, também existem pessoas que começam a enxergar ideologias que eram mostradas para eles como negativas, de uma forma que elas realmente são. Quando a gente fala de luta feminista, muitas mulheres, inclusive eu, já tiveram a ideia, muitas vezes pela questão mesmo da religiosidade, de que o feminismo é uma luta de uma mulher, das mulheres contra os homens na sociedade, e de que a gente está querendo acabar com o mundo, quando na verdade a luta do feminismo é basicamente essa. Nós queremos direitos iguais, só isso. Direitos de tomar nossas decisões e de sermos julgadas, como todo mundo é na sociedade, mas de igual para igual. Então, você não pode simplesmente julgar um homem por um comportamento de um jeito e querer julgar a mulher de outra maneira. Se vocês vão julgar, que julguem nós dois da mesma maneira. Não deveriam julgar ninguém, porque cada um é responsável pelo próprio comportamento, a não ser que alguém esteja cometendo crime. O comportamento que as pessoas têm diz respeito à vida delas, não tem nada a ver com a gente pode até, né, como falam, a gente pode até ignorar, a gente pode até se assustar com o comportamento de certas pessoas, mas se não for criminoso, não estiver fazendo mal para ninguém, qual é o problema? Sociedade é isso mesmo, a gente tá aqui e todo mundo se julga. Eu sempre falo, né, tem pessoas que dizem assim, eu não faço fofoca, eu não falo da vida de ninguém. Eu digo, eu nunca vi ninguém sentar numa calçada para falar da própria vida. E num determinado momento vai passar alguém e tu vai falar, então, olha, fulano ali, tu vai comentar, seja lá qualquer coisa, ainda que seja uma coisa irrelevante. Olha, fulano mudou o cabelo, né, cortou. Não, fulano tá mais magra, né, geralmente você não fala de você, você não fica ali 100% olhando para você e se analisando e dizendo, então, a minha vida é assim, porque eu sou assim, porque eu tô gorda, ou porque eu tô magra, ou porque eu gosto disso, ou porque eu sou aquilo. A gente não fala só da gente, até porque se a gente falar só da gente, esse é um negócio bem chato, né? Mas assim, as ideias, as diferenças, as divergências, são coisas tão positivas, eu acho tão forte isso, né? Eu que sempre atuei na área da educação, né? Minha vida sempre foi isso, né? Atuar na área da educação. Sempre que eu acho um grupo de 17, 20 pessoas que divergem de mim, aquilo me dá um gás, me dá uma alegria, me dá um ânimo, porque tem gente ali que me desafia a pensar e repensar as minhas ideias, a remoer aquilo que eu estou falando, a me criticar, a analisar a ideia que eu estou trazendo.
Então, a gente muitas vezes entra num debate num confronto de ideias tão forte, que fica até difícil você separar o pessoal do profissional. Porque você está ali diante de uma pessoa que talvez não esteja entendendo o que você está colocando, você fica tentando colocar de uma maneira que a pessoa entende, a pessoa continua sem entender, de repente a pessoa está brava com você, e chega ao ponto de chegar no final da reunião, você ter que ir atrás de um colega e dizer, olha, eu acho que você não entendeu, a gente tem que continuar essa ideia, porque, sei lá, talvez caiba aqui um pedido de desculpa, eu não sei, eu acho que eu não me fiz entender. Porque tem muito disso também, da gente não conseguir comunicar a nossa verdade, da gente não conseguir dialogar da maneira que a gente deveria dialogar com aquela pessoa, porque as pessoas também reagem diferente à forma como a gente comunica. Existe comunicação que é muito truncada, existem pessoas que você convive no mesmo meio social, a linguagem é a mesma, principalmente quando você está que você acaba tendo uma linguagem acadêmica em relação a determinada área. Então, professores falam muito parecido, escrevem parecido, tem todo um vocabulário que é basicamente nosso e que muitas pessoas não vão entender. E por que não vão entender? Porque isso é algo da nossa profissão, que não dá para a gente pegar daqui e passar para uma pessoa que está mais ali nas classes populares, né, que não teve acesso muitas vezes à educação formal. Mas a gente vai lá e a gente às vezes usa esse vocabulário próprio da nossa área para tentar dialogar com a pessoa que não vai entender bulhufas daquilo que a gente está falando. Porque o vocabulário dela é outro, a vivência dela é outra, o mundo dela é outro. Eu acho isso super interessante, que isso é muito forte na pedagogia de Paulo Freire. Paulo Freire, quando ele fala para a gente sobre a alfabetização de jovens e adultos, a orientação da gente é que a gente conheça a comunidade, conheça as pessoas dali, entenda como essas pessoas vivem, né? O meio de trabalho dessas pessoas, a forma como elas usufruem, né, desse meio de trabalho delas, né? A gente precisa conhecer todo o entorno. E desse entorno, dessa comunidade, a gente precisa retirar as palavras, o tema gerador e as palavras que sejam do vocabulário das pessoas, para que a gente consiga alfabetizá-las. Entende? Então, se a gente está, por exemplo, numa população ribeirinha, e a gente vai seguir uma pedagogia de Paulo Freire, uma pedagogia libertadora, uma pedagogia crítica, a gente vai ter que tirar palavras, expressões, frases daquele meio que aqueles ribeirinhos vivem. Então, a gente vai ter que trabalhar com a ideia do rio, do peixe, do barco, da rede. São essas palavras que a gente vai trazer para o nosso trabalho nesse processo de alfabetização. Por essa caminhada que a própria pessoa vai fazer para descobrir, né, esse mundo letrado, né, para ler a palavra, porque o mundo, né, ela já está lendo ali no dia a dia. A leitura de mundo já está sendo feita, né? Eu saio nesse horário, eu vou até o rio, eu coloco a rede, eu jogo a rede, eu coloco os que a gente chama de musuá, né? Tem toda uma armação que se coloca para pegar o peixe. Então, tem toda uma estrutura ali na comunidade. Então, eles já leem o mundo. Eles já sabem o quanto eles ganham quando eles vendem o peixe. Eles sabem que o valor é justo ou que o valor é injusto. Então, já existe uma leitura de mundo. Não existe uma leitura de palavra. E quando eu venho trazer para a minha turma uma leitura, né, um processo de codificar e de decodificar, né, de aprender mesmo a ler e a escrever, quando eu venho trazer isso para a minha turma, eu preciso trazer isso, né, com palavras, com expressões que eles entendam, que eles compreendam, que faça sentido para eles, para que se facilite esse processo. E para que esse processo de aprender a ler e escrever sirva para alguma coisa, além de ficar repetindo mecanicamente expressões e palavras que eles não entendem, que eles não fazem o menor sentido. Então, se comunicar com as pessoas, voltando à questão da comunicação, se comunicar com as pessoas, para você se comunicar com qualquer pessoa que seja, você precisa primeiro entender o entorno dessa pessoa.
as crenças que essa pessoa tem, as ideias que essa pessoa tem acerca do mundo, como ela enxerga o mundo, como ela foi criada, para que você consiga gerar aí um sentimento em que a pessoa ela vai te escutar. Então eu sempre reforço que para alguém mudar de convicção, de ideologia, de ideia, ela precisa ter uma proximidade com alguém que ela admire e que traga para ela uma ideia diferente. Ficar gritando no ouvido da pessoa que isso é assim, deveria ser assado, muitas vezes não tem metade do retorno que você gostaria de ter. Porque você não impacta aquela pessoa. E falar muito também não faz com que as pessoas mudem de ideia. Às vezes as pessoas pegam uma frase do que você diz e elas ficam remoendo aquela frase ali durante semanas, né? Durante meses, até quem sabe, lá no futuro, bem distante, alguma coisa comece a ser modificada nas estruturas mentais dela, para que ela se dê o luxo de mudar de opinião. Porque muitas vezes ela precisa brigar com as ideias pré-concebidas que ela teve no seio familiar. E as pessoas sempre dizem assim, que se deve aprender tudo em família, porque quando você aprende tudo em família, você aprendeu certo. E isso é uma mentira deslavada, porque boa parte dos psicólogos, dos analistas hoje, lidam com situações em que a família acabou com o psicológico de uma pessoa. Então, a gente tem muitas vezes uma ideia pré-concebida de que família é um negócio assim perfeito, né? De que tudo que você aprende, todos os valores que foram passados para você, todos os valores familiares são importantes. E não são. Muitos dos valores que trazem para a gente são tortos, são preconceituosos, são estereotipados. E é no contato com outros grupos, com outros membros da sociedade que a gente consegue ampliar o nosso olhar. E a gente consegue se dar o luxo de mudar. Derrubei minha caixinha. E a gente consegue se dar o luxo de mudar de opinião. Porque é importante também abraçar outras ideias, também abraçar outras convicções, também entender o outro lado, né, dessa política, né? No que é que a direita contribuiu para o bem-estar social, por exemplo? Será que a direita não contribuiu em absolutamente nada com o bem-estar social? Né? No que a esquerda contribuiu com os interesses econômicos das grandes empresas? Será que a esquerda nunca contribuiu? Então, assim, às vezes a gente fica limitado a um extremo ou a outro extremo e acreditando que aquilo ali só pode ser daquele jeito. E que se for esse partido, vai ser sempre assim. Se for aquele, vai ser sempre assim. E política é muito de um jogo mesmo, de forças opostas ali que basicamente vence o grupo que é mais forte. Infelizmente no Brasil vence quem tem mais dinheiro, né? Quem tem mais bufunfo, infelizmente, né? Brasil é uma coisa à parte, pelo menos é a percepção, essa é a percepção que a gente tem. Às vezes eu não acho que o Brasil, as pessoas assim, os políticos mandam no Brasil. Eu acho que não, acho que quem manda no Brasil são os grandes empresários, aquelas pessoas que detêm o poder econômico, né? Porque parece muito um joguinho de quem tem mais, de quem compra mais. Então, a gente fica até desesperançado em relação às questões políticas. Mas o que eu quero colocar é acerca mesmo disso, de a gente buscar sair dos extremos e entender que o mundo é muito mais do que a sua ideia ou a minha ideia. E de que talvez o mais interessante da vida sejam esses conflitos, esses embates e essas divergências e as mudanças constantes que a gente tem de ideia, né? Ou a gente perceber que também erra, que também se equivocou, que também pensou de uma maneira um pouco torta e retornar. Só que a gente é ensinado a viver de uma forma muito orgulhosa em que se eu abrir mão de certa convicção, eu estou abrindo mão de mim. O que é outra mentira que é contada para a gente. Porque quando eu mudo de ideia, quando eu mudo de opinião, quando eu abraço a ideologia que agora eu entendo como importante, a minha essência não saiu de mim, eu não deixo de ser eu.
Eu vou me transformando e quiçá a gente conseguisse se transformar, né, apenas em pessoas melhores. Existe uma transformação, né, que não é para melhor. Existe uma transformação que é para você se tornar uma pessoa tosca, uma pessoa fechada nas suas próprias ideias, fechada no seu próprio pensamento. Então, quando alguém vem para mim muito fechado nas ideias, é um espaço ali que... Sabe uma terra que você quer plantar, que você quer plantar milho, quer plantar feijão e a terra não está preparada, o solo não está fértil, aquilo ali não foi arado, não caiu chuva, a terra não está fofinha. Sabe, tem gente que é assim, tem gente que é terra seca, tem gente que é pedregulho. Você vai bater e ela já está tão com ideias tão preconcebidas e tão limitantes e tão extremistas que nada mais entra ali. Foi basicamente o caso do meu amigo, que a gente acabou se distanciando muito, a ponto de a gente não se falar mais, e de repente, às vezes eu passo lá no perfil dele para dar uma olhada, para ver se o extremismo já deu uma abandonada dele. Será que o extremismo já largou meu amiguinho? E aí eu posso ter aquela pessoa tão interessante, tão legal de volta, e eu passo lá e não. Eu vejo que ele foi muito mais engolido ainda por esse extremismo, por essa ideia de que existem fórmulas mágicas para poder salvar o país, de que existem pessoas que são pessoas que devem ser consideradas e pessoas que deveriam ser torturadas e mortas. E aí eu vejo nossa, que tristeza é você ter um amigo que foi engolido por uma ideologia tão perversa, tão cruel, tão tosca. Como é que ele foi se deixando levar de tal maneira a chegar nesse ponto? E do que isso serve para mim? Porque eu acho que tudo na vida serve como aprendizado, como experiência. Então, para que serve para mim? Para que quando eu estiver entrando num extremismo muito forte em relação às minhas ideologias, muitas vezes, numa ideologia, por exemplo, política de esquerda, quando eu começo a entrar muito forte na questão da ideologia política e eu começo a pensar em endeusar algum político, eu retorno e eu penso, não faz nenhum sentido endeusar políticos. Não faz nenhum sentido, faz sentido sim, observar serviço prestado, observar projetos que foram aprovados, observar trabalho, né? Observar que aquele político conseguiu desenvolver um trabalho em prol do social. Então, eu gosto de fazer toda essa observação. Assim como eu estou observando muitas vezes na rede de políticos muito próximos, assim, uma movimentação, um marketing muito grande em cima daquilo que está sendo feito. A maioria das pessoas, obviamente, não trabalha com marketing, não faz a menor ideia do que é marketing digital, e elas pensam assim, nossa, né, político fulano de tal está fazendo um trabalho extraordinário. E pode ser que esteja fazendo um trabalho muito bom mesmo, mas o peso do marketing em cima do trabalho é muito maior e dá uma grandiosidade muito maior do que realmente o trabalho que está sendo feito. E o gasto que se tem com esse marketing é um gasto pesado, não é um gasto leve, não. Porque para você conseguir ter menos de 10 mil pessoas no Instagram e você colocar link para site, então tem muita coisa que é mais patrocinada mesmo, porque você precisa dar uma ideia para a população em geral que você está fazendo um trabalho extraordinário, que você está fazendo um trabalho bom. Então, isso aparece para a sociedade como uma forma extremamente positiva. E não tem problema que as pessoas vejam de uma forma positiva, porque realmente há muito de ação efetiva positiva. Mas não quer dizer que seja nessa proporção e nessa grandiosidade. Então, as pessoas hoje em dia são muito levadas pelas mídias sociais, pelas redes sociais. Você tendo dinheiro para poder patrocinar um anúncio, para poder fazer um marketing legal, muitas vezes você consegue o alcance que uma pessoa que é muito mais inteligente naquilo que está fazendo, que tem um trabalho muito melhor, não consegue alcançar, porque ela não tem a questão do poder aquisitivo. E a gente volta na questão, né, da ideologia capitalista, né, que tanta gente defende tanto que o capitalismo é tão bom. E a gente vive nessa selva, né, o capitalismo ele é mesmo selvagem. O alcance que você vai ter num vídeo, por exemplo, que você faça para a rede social, um alcance que você vai ter, se você colocar aqui 10 mil, você vai ter um alcance enorme. Se você colocar R$0, como é o meu caso aqui, se você colocar R$0, você tem um alcance pequeno.
Ainda que você tenha 12 anos de trabalho, ainda que você tenha pessoas que te sigam, ainda que você tenha 117 mil seguidores numa rede, 300 mil na outra rede, ainda que você consiga 100 mil pessoas por dia passando no seu site, o alcance que você vai ter numa rede social, se você não injetar dinheiro, ele é um alcance pequeno. Em contrapartida, aquela outra pessoa que nem trabalhou tanto, aquela outra pessoa que nem desenvolveu tanto trabalho, aquela outra pessoa vai lá e, não, vou fazer esse vídeo aqui, vou colocar aqui R$1.000. O alcance dela é muito maior. Então o capitalismo ele é selvagem, porque ele destaca umas pessoas em detrimento de outras. Então muitas vezes você não está vendo o conteúdo que você quer ver, simplesmente porque eu achei isso aqui, eu gostei. Não, você está vendo um conteúdo que a rede está te mostrando porque alguém patrocinou aquilo, alguém pagou para que aquilo seja visto. E você acaba deixando de ver quem produz um conteúdo, né, pequeno, né, uma pessoa que não é uma empresa e tudo mais, você acaba vendo muito menos dela do que você vê de uma grande empresa. Eu, por exemplo, a cada minuto que eu rolo a página aqui no Facebook, eu acabo vendo o quê? O que é do meu interesse. Então, eu vejo muito propaganda de universidades, né, com cursos de pós-graduação na área de comunicação, na área de educação. É o que eu vejo. Eu não vejo propagandas de universidades menores, né, e tudo mais, que o poder aquisitivo é menor. Eu vejo sempre das grandes universidades e tudo mais. Quando eu vejo cursos, é sempre cursos de pessoas que injetam dinheiro ali, ou que estão ali, ó, 100% do dia fazendo aquele trabalho. Mas olha só como a gente já está divagando, já está indo na questão do marketing social. Mas voltando à questão da ideologia e da comunicação em rede, né? Que isso também é comunicação em rede, né? Essa comunicação que chega até você a partir do valor monetário, do poder aquisitivo que uma pessoa tem para fazer com que você enxergue ela, para fazer com que você compactue das ideologias dela, né? Que foi muito que a gente viu nessas últimas campanhas aí, né? A gente sendo engolido por um mesmo conteúdo, e isso ao longo, as pessoas pensam que foi ao longo só de um processo eleitoral de 3, 4 meses, não. Isso a gente, quem observa, por exemplo, a área da educação, viu um extremismo forte chegando ali em meados de 2016, 2017, a gente começou a ver uns extremismos, uns movimentos para que, falando que professores eram doutrinadores, falando que professores eram isso, que professores eram aquilo. Todo um linchamento da classe de professores começou ali em meados de 2016 e o movimento foi só crescendo, né? De modo que a gente chegou num ponto em que a sociedade se sente muito confortável em chamar professor de vagabundo. Porque o professor, no momento de uma pandemia, não gostaria que ele nem que os alunos dele fossem colocados em perigo. Então, nós temos uma sociedade que hoje está extremamente forte se colocando contra o professor, porque dentro da rede social, né, dentro do YouTube, com os influencers que pagam para poder serem ouvidos, dentro aqui do Facebook, dentro de grupos do Facebook, muitas pessoas foram injetando dinheiro e fazendo marketing para trabalhar, para dizer a escola não presta, a escola não serve para nada, os professores são doutrinadores, porque a esquerda é isso, porque eles são marxistas, porque tem isso, porque tem aquilo na escola. Existem fake news que entraram tanto fazem parte do imaginário popular, que todo mundo sabe que é fake news, os professores sabem que é fake news, mas até professores, sabendo que é fake news, agregaram isso ao imaginário popular, como a questão da boneca da Xuxa, né? Que o pessoal dizia que a boneca da Xuxa matava as pessoas, ou que o boneco do Fofão tinha alguma coisa de diabólica porque tinha um punhal, entende? Então, assim, isso foi sendo colocado no imaginário popular, né? A poder de muito dinheiro, de muita manipulação. E é por isso que a gente precisa entender que ou você se blinda, né, com conhecimento, com estudo, com observação de casos, com análise do que você está vendo na rede social, né, com o confronto mesmo da ideia, com a checagem de se isso é ou não uma fake news, ou você se blinda dessa maneira, ou você acaba sendo engolido por essa onda aí doida de extremismo, de ideologia, de direita ou de esquerda, ou de terra plana, ou seja lá o que for. Enfim, não dá para viver no mundo, para fazer nada, sem convicção,
sem paixão, sem alegria, né? Sem uma ideia por trás daquilo que a gente está fazendo, sem uma vontade de fazer. Não existe possibilidade. Mas existe a possibilidade de a gente não ficar 100% preso a determinada ideologia, a ponto de não enxergar mais nada, a ponto de acreditar que só existe uma verdade, a ponto de que a gente só vê o mundo de uma forma, a ponto de a gente desconsiderar a diversidade de pensamento, a diversidade de ideias, a ponto de a gente acreditar que o confronto de ideias é uma coisa ruim, porque o mundo tem que ser todo como eu quero, do jeito que eu penso, porque se for da maneira que eu não penso, é tudo ruim, é todo mundo ruim. Então, assim, abracem as suas ideologias, abracem as suas convicções, né? Mas se tem um conselho que eu sempre dou e que eu tomo para mim, é que a gente se dê ao luxo de mudar de opinião. E para a gente mudar de opinião, se dar ao luxo de mudar de opinião, a gente precisa aprender a ouvir os pontos divergentes sobre a nossa teoria, sobre a nossa forma de ver o mundo, sobre a nossa forma de enxergar o mundo. Eu acho que isso é positivo, tá, gente? Beijão para vocês. Até mais.